E só para seguir um pouco aqui na linha com relação ao Renato Paiva, explicar um pouco a minha visão, né, sobre o nosso último treinador, né? Eu acho que para o meio botafoguense principalmente, né, ficou claro que o Renato Paiva não foi nem a, sei lá, a terceira escolha do John Tex ou quarta, talvez tenha sido a quinta opção, foi o que acabou sobrando, né, vamos dizer assim, ali para acontecer no meio de um início de temporada conturbado, sem treinador, com tentativas estapafúrdias, quase que não sai, né? Enfim, umas tentativas que não fizeram muito sentido e acabou que caiu no colo do Renato Paiva. E Renato Paiva é um grande treinador? Não, na minha opinião não. Ele é o culpado pelo momento bem sinuoso da temporada do Botafogo? Também não. Ele tinha o time nas mãos? Também não, porque ele não conseguiu montar um padrão com que ele vinha recebendo, porque toda hora ele perdia alguém, né? Ele perde o Bastos no início do ano, lesionado, né? E aí quando começa a chegar os reforços ali, né? O Santi começa a ter um pouco de minutagem, né? Ele se lesiona e ele perde o Santi, então ele não consegue emular o Santi, né? Como se fosse o Almada jogando ao lado do Savarino, e aí começa a ter minutagem com Matheus Martins, e aí vem aquela insistência no PK, que aí, opinião particular, eu acho que foi muito mais por uma possível forçação de barra da própria diretoria, do próprio John Textor, para poder vender o PK, e acabou que não deu certo, né? E nisso ele vai tentando montar um time, né, que a gente tinha já o meio a defesa e o meio de campo teoricamente padrão, né? O que era do ano passado, com a troca ali do Jair pelo Bastos, né, até o Gregory, Marlon Freitas, Savarino e Igor Jesus. Agora as outras peças era sempre um remendo. Então uma hora o time jogava de um jeito, outra hora de outro. Uma hora dava certo, outra hora não. Mas o Paiva ele não teve principalmente uma linha ofensiva que pudesse literalmente dar a ele uma vantagem que ele pudesse, assim, ou uma, né, desvantagem com relação ao seu trabalho. Eu acho que ele precisou remendar durante muitas vezes. Jogamos com o Matheus Martins, com 2 atacantes, com o Igor Jesus sozinho, com 3 zagueiros, com 3 volantes, desculpa. E as coisas, né? Quando eu acho que ele chega próximo ao Mundial de Clubes, que parece que ele encontra uma solução com o Cuiabano, né, aberto como ponto esquerdo, né? E aí ele precisa se reinventar, tendo a dificuldade do torneio, né? E principalmente os 2 europeus que nós pegamos na fase de grupos. Eu acho que ele estava num bom momento para ele, apesar do péssimo jogo contra o Palmeiras. Então, por isso que no último short eu disse que o timing pela demissão para mim foi péssimo, por conta de estar vendo melhoria no que ele poderia fazer, né, recentemente. Essa é a minha opinião, galera. Abraço.